Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, nosso Cooper News SC de hoje já está no ar. Então veja os assuntos de hoje. Jovem com 17 anos assume projeto de produção de leite e alcança a produção de 11 mil litros por dia. No quadro Temática, comentário do presidente da Frencop na Assembleia Legislativa sobre as conquistas de 2024. E na vitrine técnica da Epagri, saiba como produzir uma silagem de milho de qualidade. E vamos relembrar o segundo Integrafeco, encontro dos colaboradores da FECOAGRO Santa Catarina. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. E começando o programa de hoje, a gente acompanha muitas pessoas falando que se alguém produzir leite na propriedade, não pode trabalhar com turismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa bem diferente. Agora você vai conhecer uma família que usou tudo isso para atrair ainda mais turistas. Tem um passeio que passa pelo meio das vacas que estão no Compost Barn. Então vamos ver matéria do programa parceiro Vale Agrícola. A propriedade bem vizinha do centro da cidade de Três Itilhas, meio oeste de Santa Catarina, é referência na produção de leite. Com 3 ordenhas no dia de vacas, onde você pode ver o cuidado na criação e com o leite usado para produzir queijo. Um trabalho de muito mais do que tempo integral do João Paulo, da Vanessa e incentivado aos filhos. Eu sempre gostei dos negócios, dos animais, principalmente, né? É satisfatório também, né? Tu tá produzindo um alimento nobre, né? E aí depois tu industrializa ele, tu faz mais algum outro subproduto e tal, né? É um trabalho dignificante. O personagem mais antigo desta história de sucessão no campo ainda está vivo e lúcido para nos contar mais detalhes. Seu Alfons, de 100 anos, imigrante austríaco, veio para o Brasil com 13 anos de idade. E mais de porco tinha. Vaca de leite também tinha umas parras. Fazíamos queijinho às vezes, mas sempre leite era pouco. Mas era porco. A sucessão teve uma história curiosa. O pai do João Paulo, seu José, foi morar na Áustria e emancipou o filho para cuidar da propriedade quando ele tinha apenas 17 anos. Ele tinha um gol aí, não, acho que não vou deixar o gol para ele porque é muito bom. Me deixou um escort para mim. Aí a nossa ordenha era manual e tal, aí eu troquei ele por uma ordenha canalizada, né? E aí eu não tinha carro, eu andava com o carro do meu avô naquele tempo lá, né? Com certeza que foi um bom negócio, é. Era bem mais fácil do que ficar carregando o tarro pro resfriador, né? E começou a ampliar o plantel, desenvolver a parte de nutrição e também aprimorar
a genética para que tivesse um rebanho mais eficiente. A produção, que era de cerca de 30 litros por dia na época do seu Alphonse, passou para 500 na época do pai e agora para 11.000 litros por dia. São 300 vacas em lactação no sistema confinado. A preferência é pelas holandesas, tanto preta e branca como a vermelha e branca. Eu sempre carrego um negócio que meu pai falou para mim, que ele recebeu do pai dele e ele fez um pouquinho a mais, né? Então eu recebi do meu pai, não vou dizer que era minha obrigação, mas eu tinha que fazer alguma coisa um pouco a mais do jeito que ele me deixou, né? A ideia primeiro era fazer um barracão para 60 vacas, aí conversa com um, conversa com outro e tal. Não, faz pelo menos para 80 vacas, né? E aí a gente fez para 80 vacas e o negócio foi evoluindo, e a gente fez mais um, e aí hoje a gente está com 300 vacas aí na ordenha, né? Não tem muita área própria, né? Então a gente arrenda alguns terrenos e tal. A silagem é produzida toda nas lavouras que a gente tem, né? Mas a grande parte dessas lavouras é terreno arrendado, né? No verão a gente produz silagem, aí no inverno a gente produz o pré-secado, né? A parte de milho, farelo de soja, isso aí a gente compra de fora, no caso, né? Um dos investimentos mais recentes é a queijaria. Cerca de 7.500 litros são destinados semanalmente para a produção. Um sonho de adolescente do João ao ser instigado por um professor da escola a desenvolver um produto na fazenda. É mais um sonho, né, que a gente tinha. E aí nunca tinha muita coragem de fazer e tal, enfim. E aí a gente fez uma viagem em 2017 para a Áustria para conhecer assim um pouco das queijarias e tal e ver alguma coisa diferente, né? E aí lá a gente tirou algumas ideias e tal e tentou aplicar um pouco aqui. E daí a gente optou pelo queijo, que é uma receita de família da minha avó materna, a Nona Assunta, também já é falecida, e que ela fazia em casa, na ordenha manual, e fazia no tacho, no fogão a lenha. A maturação acontecia no porão, bem típico de Nona mesmo. E essa receita a gente reproduziu para os tanques, para a indústria, só que a gente não consegue reproduzir ela fidedigna porque a gente não consegue adequar essas questões sanitárias da época. Esse é o ponto certo. A gente coalha o queijo, depois a gente corta ele num tamanho certo para ele dar o resultado final que a gente precisa. Dependendo do tamanho que a gente cortar o grão, ele vai ficar ou um queijo um pouco mais seco ou um pouco mais cremoso. Hoje toda a nossa produção é a base a partir de leite cru. Então todos os queijos que a gente faz aqui, a gente tem como matéria-prima o leite cru, que dá pra gente toda a característica natural do produto, né? Sem alteração nenhuma, aproveitando a flora natural. Na França eles têm uma palavra para isso, é o terroir, né? As características que o leite carrega da região. Este é o primeiro laticínio do Brasil a ter selo de inspeção federal de queijo colonial feito com leite cru. São todos queijos zero lactose pelo processo de maturação. Destaque para os temperados de sabor marcante. Com pimenta ou com condimentos. E o capa vermelha que a gente chama, que a gente quis fazer uma homenagem para Três Itilhas e fizemos uma réplica da bandeira de Três Itilhas. E foi com a inauguração da queijaria que surgiu um novo nicho na propriedade, abrir as portas para os visitantes. Começamos tímidos e fomos nos adaptando. Hoje nós contamos com visitação guiada na fazenda, nós contamos com a vaca móvel, que é o nosso carro temático de passeio, e também estamos para lançar a trilha de quadriciclo no próximo ano. Muitas vezes os adultos ficam mais empolgados que as crianças, porque aquela memória de infância de que uma vaquinha, um porquinho, uma galinha, e daí quando chega aqui e vê 300 vacas num galpão, as pessoas ficam assustadas com a quantidade de vaca num lugar só. Nos últimos anos, a aposta foi em sustentabilidade, com a instalação de energia solar, que atende quase toda a demanda. O casal também abriu uma empresa de transporte de dejeto líquido, que atende produtores, inclusive através de prefeituras vizinhas. O esterco aí tu acaba
acaba reduzindo um pouquinho do volume de adubo, talvez, que tu use, né? Pelo fato de estar usando o esterco, né? É um ciclo, né? Seu Alphonse ainda faz questão de acompanhar o dia a dia na propriedade. E quando eu pergunto o que ele acha de tudo isso, olha só a resposta. Mas que eles são tão certos como a gente tem que acompanhar, sempre tem que acompanhar o sistema. Isso, e já quando nós começamos, já sempre levar as coisas bem dentro da lei, não encrencar com autoridades ou com vizinhos. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, dia de comentário a cargo da Frente Parlamentar do Cooperativismo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado estadual José Milton Schaeffer comenta sobre as conquistas em 2024 e as previsões para este ano de 2025. Olá, queridos amigos e amigas de Santa Catarina, aqui é o deputado Zé Milton e hoje quero falar diretamente com você, agricultor e agricultora, que com sua força, trabalho e dedicação mantém nosso estado de pé. Em 2024, tivemos um ano intenso, cheio de desafios econômicos e climáticos, mas também de grandes conquistas para o campo e para todos aqueles que dependem da agricultura catarinense. Na Assembleia Legislativa, trabalhamos para que a Secretaria da Agricultura assumisse a gestão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, agilizando os processos que impactam diretamente a vida de quem produz. Mas sabemos que ainda há muito a fazer e, por isso, seguimos cobrando do nosso governo a homologação mais rápida e eficiente do CAR, para que o agricultor não fique à mercê da burocracia e da insegurança jurídica. Contribuímos diretamente para a sanidade e qualidade dos produtos catarinenses, ao propor, junto a outros parlamentares, a regulamentação da inspeção e fiscalização sanitária animal. Essa lei assegura que nossos empreendedores mantenham os importantes selos do SISB e do CIF, que abrem as portas para os mercados mais exigentes, sempre com o suporte da nossa SIDASC. Defendemos a continuidade da aviação agrícola, um serviço de precisão fundamental para proteger nossas safras e garantir a segurança alimentar. Outra conquista foi a elaboração e aprovação do Programa de Apoio às Cooperativas de Eletrificação Rural, garantindo mais energia de qualidade no campo, energia trifásica e internet rural. Isso não só melhora a vida das famílias rurais, como também cria oportunidade para novos negócios e incentiva os nossos jovens a permanecerem nas nossas propriedades rurais. E não esquecemos do suporte técnico. Cobramos a contratação dos novos aprovados no concurso da EPAGRE, garantindo assim mais profissionais para reforçar o atendimento aos nossos agricultores e fortalecer a nossa agricultura familiar e, principalmente, assegurar que as próximas gerações tenham motivos para continuar no campo. Para 2025, nosso compromisso é ainda maior. Vamos seguir ao lado de vocês, agricultores e agricultoras, garantindo mais políticas públicas que impulsione ainda mais o setor e modernize o campo e valorize quem realmente faz a diferença. O futuro da agricultura catarinense será ainda mais forte, com trabalho, união e determinação. Um forte abraço e que 2025 seja um ano de colheitas prósperas, de novos desafios e muitas conquistas para o campo e para todas as famílias catarinenses. Veja agora os assuntos que vamos ter depois do intervalo. Na vitrine técnica da EPAGRE, saiba como produzir uma silagem de milho de qualidade. E vamos relembrar o segundo Integrafeco, encontro dos colaboradores da FECOAGRO.
No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A silagem de milho é um importante alimento para os animais. Mas como obter uma silagem de qualidade? Acompanhe agora no quadro Vitrine Técnica do programa SC Agricultura. A silagem é um dos alimentos conservados mais utilizados na dieta de ruminantes e a sua qualidade está intimamente relacionada com a pré-colheita desse material na lavoura e também com os processos de ensilagem que serão executados. Olá a todos, meu nome é Diego Pérez Neto, eu sou professor do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e hoje nós vamos falar sobre qualidade de silagem. É muito importante que a preservação desse alimento seja garantida. Para isso, nós temos que observar várias etapas durante esse processo de ensilagem, começando pelo ponto ótimo de corte, por tamanho de partícula, depois a sua compactação e vedação no silo, seja ele silo trincheira, superfície ou ensacado. Uma silagem de qualidade é aquela que, no caso de plantas de milho, nós tenhamos ali em torno de 30 a 35% de matéria seca no momento do corte para ensilar. E também um material que seja rico em carboidratos solúveis, ou seja, que tenha uma boa proporção de grãos nesse material que será ensilado. É possível estimar a qualidade da silagem a olho nu. A gente sabe que materiais em deterioração costumam ser mais escuros, tendem a apresentar mofos, então são sinais de que o material não foi bem preservado. Pessoal, é muito importante que nós determinemos esse ponto de corte de maneira mais precisa na lavoura. Como que nós podemos fazer isso? Além de utilizar a técnica de observar a linha do leite do grão, nós podemos monitorar o teor de matéria seca deste material, utilizando, por exemplo, um forno micro-ondas, uma air fry e secando esse material a campo, para nós obtermos então a estimativa desse teor de matéria seca, avaliando então se ele está no ponto ótimo de corte, que é quando ele atinge ali entre 30% e 35% de matéria seca. Para além disso, nós podemos também monitorar o tamanho de partículas desse material, que está intimamente relacionado ao maquinário que corta essas plantas de milho. Para isso, nós podemos usar uma técnica chamada de peneiras, de penny state, onde nós podemos mensurar o tamanho de partículas desse material. O tamanho ideal de partícula varia muito em função do material que está sendo ensilado, mas de uma forma geral, nós preconizamos de 2 a 3 centímetros o tamanho de partícula. Para isso, nós temos que ter maquinários bem regulados,
facas bem afiadas, para que a gente consiga obter um corte desse tamanho. E por que isso é importante? Porque isso vai impactar diretamente na compactação do material e, consequentemente, na sua preservação e depois no consumo dos animais. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um material que estaria dentro do tamanho de partícula que nós preconizamos, que é de 2 a 3 centímetros. Com isso nós podemos garantir que nós teremos uma boa compactação e, consequentemente, uma boa preservação dessa silagem. Pessoal, então seguir algum desses parâmetros que eu comentei, que é observar o teor de matéria seca, tamanho de partícula, uma boa vedação, uma boa conservação desse material, é fundamental para que a gente possa diminuir perdas desse material e, com isso, aumentar a rentabilidade do produtor. E relembrando, entre os dias 22 e 24 de novembro do ano passado, 149 convidados, incluindo lideranças, colaboradores e parceiros da FECOAGRO, se reuniram no Hotel Vila Real, em São Francisco do Sul, para um evento marcado por integração, aprendizado e celebração. Com o tema centrado na música, o segundo IntegraFECO destacou harmonia e cooperação como pilares para o sucesso em equipe. Entre as atividades da FECOAGRO, tem a preocupação com o ser humano, com os recursos humanos. E os recursos humanos é a máquina que toca a FECOAGRO, as atividades da FECOAGRO em busca dos seus objetivos. Então a integração entre os setores, entre as atividades e entre as unidades representam muito para a FECOAGRO, para o sucesso, para atingir os seus objetivos. E espera que as pessoas que estão participando, que estão assistindo, façam bom uso e aproveitem, inclusive, para a sua vida privada. Assim como uma banda precisa de cada instrumento, a FECOAGRO precisa de cada um de vocês para transformar o seu propósito em realidade. Vocês não só fazem a diferença, mas vocês são a diferença. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai sair daqui hoje de uma forma um pouco diferente e até um pouco mais entusiasmada do que aquilo que vocês iniciaram no começo do evento. São vários setores, uma parte está aqui em São Francisco, outra parte em Florianópolis, outra em Palmitos, e são coisas que se conectam. Eu, por exemplo, faço parte do setor de câmbio e me conecto muito com as meninas em São Francisco, por conta dos navios, da descarga, da carga das ureias. Então eu acho que conhecer elas e estar mais pertinho disso faz com que a gente entenda mais a importância do nosso trabalho.
Trazer os indicadores da área de comunicação e marketing para o IntegraFeco e apresentá-los para os demais colegas é mostrar como a nossa área está integrada e servindo ao propósito da federação. Então são números que a gente mapeia, que a gente registra e acompanha para que o nosso setor consiga entregar aquilo que se propõe. Primeira vez que eu estou participando, nós estávamos numa apreensão, porque o pessoal da organização botou bastante expectativa na gente, como é que ia ser o evento, e a gente percebeu que hoje está realmente se superando, porque está divertido, está bacana, está super integrado as equipes, e a gente teve a oportunidade de conhecer os demais colegas das demais filiais da FECOAGRO. Superando bastante as expectativas que tinham sido criadas, né? Entendemos como o ritmo dos instrumentos, que somos nós, aqui nessa ocasião, trabalhando em conjunto, a gente consegue então construir uma música, né, com harmonia, fazer com que o grupo trabalhe em equipe. E com a boa lembrança do encontro de integração da FECOAGRO IntegraFeco, segunda edição, em São Francisco do Sul, o nosso Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.